Bom dia. Bom dia. Sejam todas muito bem-vindas a mais uma live Lipo em Pauta, onde eu tiro todas as dúvidas relacionadas à retenção de líquido, ao processo de desinflamação, emagrecimento na menopausa. Ótimo dia, Andréia, tudo bem? Simone, Cíntia. E olha, quero avisar vocês, porque falta apenas uma semana para o nosso grande evento, a nossa Masterclass gratuita, onde eu vou ensinar vocês a destravar o metabolismo de vocês, independente da sua idade. Vou ensinar também como que você acaba com essa retenção de líquido de uma vez por todas e vou falar de uma alimentação anti-inflamatória para poder secar a sua barriga. Então, a Masterclass gratuita que vai acontecer dia 20 agora, em semana que vem. E para você participar da minha Masterclass gratuita, você precisa se inscrever. Depois que finalizar aqui a live, corre lá no link da bio para poder se inscrever, tá certo? Porque são poucas vagas, hein? Então, não se esqueça, a minha Masterclass no dia 20, que é Destrave seu metabolismo e seque sua barriga em 21 dias. Eu vou esperar vocês na semana que vem, hein? Dia 20. Quem vai estar lá comigo, meu Deus? Coloca aqui. Ótimo dia. Sejam todas muito bem-vindas. Então não se esqueçam, hein? Assim que finalizar aqui, corre lá no link da bio para poder se inscrever. Então vamos lá, coloca aqui a sua dúvida, a sua dificuldade com relação ao emagrecimento. Olha que delícia! A Sebastiana vai estar lá, a Cíntia vai estar lá. A Maria Cícera vai estar lá. Que gostoso! No dia 20. A Simone, que delícia! Olha, eu garanto para vocês, hein? Que lá tem muita coisa boa. Vou falar coisa pra caramba lá, viu? É um super aulão. Ai, que delícia! Recebi um abraço lá de Paris. Que delícia! Obrigada por esse presente, viu? Que gostoso receber esse carinho logo pela manhã. Mas me fala, quero ajudar vocês aqui hoje. Qual é a dificuldade de vocês no processo de desinflamação e emagrecimento? O que acontece? Qual a sua dúvida? Irani, um beijo para você, poderosa. Que gostoso. Coloca aqui, qual a sua dúvida? Qual a sua dificuldade? Tudo bem? Bom dia. Ah lá. A Eugênia tá falando que ela tem a barriga grande, quase que cai. O que ela precisa fazer para poder diminuir a circunferência abdominal? Vocês sabem? Primeiro, a gente tem que começar a entender quais são os alimentos que estão nos inflamando para poder diminuir frequência e quantidade. Porque não adianta nada introduzir os alimentos anti-inflamatórios, sendo que eu continuo fazendo ou consumindo alimentos que ficam me inflamando. Isso diminui a absorção daqueles alimentos anti-inflamatórios. Você concorda comigo? Aí você vai falar assim, nossa, Débora, eu consumo todos aqueles alimentos que você fala para mim, para poder diminuir a inflamação corporal, mas não acontece nada. Mas por que será que não acontece? Tem dois motivos. Primeiro, é que você não reduz a frequência desses alimentos inflamatórios na sua vida. E segundo, você acaba não sabendo a estratégia para poder consumir esses alimentos. Então vamos lá, vamos entender primeiro quais são os alimentos que inflamam o nosso organismo e que deixam a gente com barriga. Primeiro deles, o açúcar. Como é que está o consumo de açúcar no seu dia a dia? Eu tô falando qualquer tipo de açúcar. Ontem teve até uma pergunta na caixinha, falando assim, na caixinha de perguntas aqui dos stories, né? Débora, e o açúcar de coco? O próprio nome diz açúcar, não fala? Açúcar. Então, açúcar de coco, açúcar mascavo, açúcar demerara, açúcar branco, açúcar refinado. Todos eles têm o nome de açúcar. Então, ele vai ser o quê? Inflamatório, gente. Por que o açúcar é tão inflamatório?
Porque ele não fornece nenhum tipo de nutriente. Ele tem alto índice glicêmico, você consome ele, automaticamente ele já sobe a sua glicose, ele já dá pico glicêmico. Eu não estou querendo dizer que você não possa consumir nenhum docinho ao longo do processo. Você pode, é até saudável, mas ao longo do processo é uma vez ou outra. Não é uma coisa que o seu corpo tenha necessidade. Você cria essa necessidade por conta do quê? Do prazer momentâneo ali no paladar. Entende? Então, assim, qualquer tipo de açúcar, se você consumir com frequência, vai te inflamar e vai te dar barriga. Então, atenção. Qualquer tipo de açúcar, não se engana com esse tipo de coisa. Ah, porque o açúcar de coco é muito melhor. Ah, porque o açúcar mascavo é muito melhor. Não, ele continua sendo açúcar. Ele continua sendo açúcar. E se você consumir a longo prazo, além de te dar barriga, vai te dar outros problemas, como colesterol alto, como glicemia alterada, triglicérides alterado. Você não escapa disso, se você ficar consumindo açúcar, independente de qual seja o tipo de açúcar, tá? Esse é o primeiro alimento, tá? Que inflama você. Outro alimento que inflama demais é como você consome as massas em geral. Massas em geral, entra bolacha, entra torrada, entra bolo, entra pão. Você pode consumir todos os dias algum farináceo? Pode sim. De preferência no período da manhã, porque você tem daí ao longo do dia para você fazer a digestão, né? Casado com proteína e também fibra para poder diminuir a absorção dele no seu organismo. Agora, você querer comer pão porque você gosta de pão de manhã, à tarde, à noite, isso daí já é excesso. O seu corpo não precisa de tudo isso de pão. Precisa de outros alimentos, outros tipos de carboidrato que sejam mais fáceis de ser digeridos. Porque, veja bem, você quer desinflamar. E pão, independente do tipo de pão, se é pão integral, se é pão de não sei o quê, se é pão branco, se é pão francês, pão de forma, independente do tipo de pão, por conta da fermentação, ele tem difícil digestão em você porque você está inflamada. A sua digestão está comprometida, por mais que você não tenha sintomas da digestão comprometida quando você come o pão, entende? Então, assim, além do pão, a torrada, eu tô falando do pão como exemplo, mas qualquer tipo de massa, tá? Então, assim, toma cuidado com esse tipo de coisa. Não é que você não possa consumir. Você tem que diminuir a frequência se você quer eliminar essa barriga. Entendeu? Que mais? Bebida alcoólica. Bebida alcoólica dá barriga. Independente qual seja o tipo de bebida. Se você exagera na quantidade ou na frequência, vai dar barriga. Porque inflama. Álcool em excesso no nosso organismo, seja pela quantidade ou pela frequência. Ai, Débora, eu tomo uma tacinha de vinho todos os dias. Pô, é excesso. É excesso. Por que é excesso? Porque não é uma coisa que o seu corpo precisa. Ali não tem nutrientes específicos que o seu organismo precise. Entende? Então, se você está consumindo todos os dias, você está se inflamando todos os dias. Vinho você pode tomar? Pode tomar. Mais uma tacinha no final de semana, alguma coisa desse tipo. Não todos os dias. Entende? Então, é observar esses alimentos. É o açúcar, é os farináceos, as massas em geral, tá? O álcool que você tem que observar. Esses são os alimentos que mais inflamam. E outro que eu nem preciso ficar citando aqui, que eu acho que vocês já estão carecas de saber. Qual é? O alimento ultraprocessado. O alimento ultraprocessado, além de ele ter muito aditivo químico, ou ele tem muito açúcar, ou ele tem muito adoçante artificial. Muito adoçante artificial. É engraçado que esses dias não, foi antes de ontem que eu publiquei uma reportagem que saiu da Folha. Não sei se vocês viram nos meus stories, né? Falando sobre o refrigerante zero. Que hoje muita gente toma o refrigerante zero porque é 0 calorias, é 0 açúcar, é 0 açúcar comum. Porque ele tem outros tipos de adoçante que elevam até mesmo a glicemia. Então, se eleva a glicemia, o que acontece comigo? Eu posso adquirir uma diabetes através dela e outra coisa, eu estou continuando me inflamando. Então, eu vou ganhar peso a longo prazo.
Eu vou ganhar barriga, coisa que eu não quero, mesmo consumindo um alimento zero, mas é um alimento ultraprocessado. Então, assim, não se engana com esse tipo de coisa, sabe? Aí depois até teve uma pergunta em inbox, falando assim, nossa, Débora, então agora a gente não pode nem consumir os adoçantes? Não, vocês podem consumir os adoçantes, mas nos alimentos ultraprocessados, no caso, vem, por exemplo, 5 tipos de adoçantes artificiais, não é nem adoçantes naturais, é artificiais, que a longo prazo tem estudos que falam que pode dar até câncer, sabia? Não é sobre terrorismo nutricional. Eu gosto também de tomar um refrigerante, mas é de vez em quando. O povo agora toma um refrigerante pensando que tá emagrecendo. Sabe assim? Você fala, ah, não, porque eu tô fazendo déficit calórico porque eu tô consumindo um refrigerante que ele é zero açúcar. Sabe assim? Então toma cuidado com esse tipo de coisa, gente. Tá? Então diminui os alimentos ultraprocessados, as bebidas alcoólicas, os farináceos, o açúcar, que daí, só aí você já vai estar reduzindo a inflamação corporal. Aí, o que eu preciso fazer para poder potencializar essa minha desinflamação? Primeira coisa, tomar água adequadamente. Tomar água de acordo com o peso que você tá, porque é o nível de inflamação que você está. É isso que você tem que tomar, tá? Esse é o primeiro passo. Segunda coisa, colocar os alimentos, os vegetais verdes escuros, todos os dias, na hora do seu almoço, na hora do seu jantar. Quais são as folhas verdes escuras que a gente pode contabilizar? Quais são os vegetais verdes escuros que a gente pode contabilizar? O agrião, o espinafre, a couve, o que mais? O brócolis. Você pode utilizar também a vagem. Então, assim, ir trocando entre eles. É importante você consumir esse tipo de alimento porque ele tem muito nutriente, muita propriedade anti-inflamatória. Além disso, para vocês que querem desinflamar rapidamente e ver resultado rapidamente, vocês precisam aprender a substituir as refeições. Não ficar sempre na mesmice. Que nem eu falei para vocês sobre a importância de consumir fruta, mas dentro de um contexto, dentro de uma refeição. Só que tem gente que sempre consome o mesmo tipo de fruta, é todo dia a mesma coisa. Todo dia de manhã é só o mamãozinho. Todo dia à tarde é só a bananinha. Depois do almoço é só a laranja. Não é assim que funciona? Você fica só nessas 3 frutas. Isso quando as pessoas não fazem ao contrário, né? Eu gosto muito de banana, banana é prático. Então você coloca banana de manhã, banana à tarde, banana à noite. E aí? Você acha que o seu corpo precisa somente desse tipo de nutriente? Não, precisa de muito mais. Eu sempre falo da importância também de consumir os alimentos que é da época. Porque ele fornece muito mais propriedade anti-inflamatória, antioxidante. E o que acontece com você? Você desinflama mais rápido. Então, sempre está nesse movimento de substituição dos alimentos. Sempre está substituindo o tipo de fruta. É isso que vocês precisam para poder ter resultado diferente. Porque fazer sempre a mesma coisa, você vai ter sempre o mesmo tipo de resultado. Ok? A folha de Ora Pronobis, isso mesmo, Andréia. Isso mesmo, também contabiliza. Isso mesmo, contabiliza. Perfeito. Que eu não lembrei na hora. Falei aqui as que me vieram na cabeça. Logo de cara. Mas Ora Pronobis também é muito bem-vindo. É folha verde escura. Tem bastante propriedade anti-inflamatória. Sim. Tá? Então, assim, introduzir esses alimentos. Outra coisa que eu esqueci de falar para poder reduzir. Não é para parar de comer, mas é para reduzir a frequência. É a carne vermelha. Porque carne vermelha tem muita purina. E purina no nosso organismo, nas mulheres, inflama principalmente depois dos 45 anos, quando a gente tem a queda do estrogênio, né? Agora, em homens, só para você ter noção, aumenta o ácido úrico, por conta do tipo de hormônio que o homem tem, que é diferente da mulher, né? E daí, com esse acúmulo de purinas no nosso organismo, acontece isso. Nós, mulheres, temos muita retenção de líquido, tá? Mesmo sendo carnes magras, mas se você consumir em excesso a carne vermelha em si, pode ter esse processo em você, tá? De muita retenção de líquido, daí automaticamente com a retenção de líquido, o líquido pesa no nosso organismo, né? Então, você vai olhar na balança, você vai estar mais pesada, certo? Então, assim, diminuir, trocar o tipo de proteína, consumir mais proteínas leves, mais digestivas, que é o peixe, que é o ovo, que é o frango, tá? Também dá para substituir através do lombo suíno, do filé mignon suíno,
tá? Mas é importante ter essa movimentação na alimentação, entendeu? E é dessa forma que você consegue já começar a eliminar a barriga. O almeirão também pode ser. Isso mesmo. Eu só dei um exemplo aqui básico das folhas, assim, que a gente tem mais fácil acesso, tá? Mas todas essas daí que vocês estão citando também são consideradas folhas verdes escuras e também tem bastante propriedade anti-inflamatória, tá? Deixa eu ver. Consumir leite desnatado no whey protein todos os dias inflama? Só vai inflamar você se você estiver consumindo em excesso a quantidade de leite e derivados, entendeu? Ou se você tiver também alguma alergia ou intolerância a algum item do leite e derivados, entendeu? Algum componente do leite e derivados. Agora, no mais, não tem por que ele inflamar, né? Não tem por que inflamar. E vocês têm que tomar um pouco de cuidado com essa questão do whey protein, porque assim, quando se trata de emagrecimento, o whey protein ele tem que estar bem posicionado, sabe assim? Porque assim, só colocar ele, é porque eu vou colocar ele só depois da minha academia, só depois da minha atividade física. Às vezes aquilo lá tá até atrapalhando o seu processo de emagrecimento, sabia? Então assim, tem que visualizar qual é o motivo pelo qual você toma o whey. É para complementar a proteína que está faltando no seu dia? Porque proteína em excesso também causa retenção de líquido em você. Entendeu? Seja ela qual for. Seja através de whey, que é uma suplementação que você só vai colocar para poder contabilizar uma coisa que está faltando no seu dia, tá? Isso no processo de emagrecimento, ok? Ou então, deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Por isso que o acompanhamento nutricional é muito importante, né, gente? Porque essa questão de whey protein, vocês fazem isso como se, eu vou substituir uma refeição pelo whey, sabe? Então de vez eu fazer um lanche da tarde, eu vou colocar o whey protein. Isso vai me emagrecer? Não vai te emagrecer. Não é isso que vai te emagrecer. É saber contabilizar aquilo que o seu corpo precisa, diante da inflamação, do nível de inflamação que você está. Entendeu? Olha, tenho intolerância, mas uso zero lactose. Então você tá se inflamando. Você tá se inflamando. Não sei como que é o seu nome. Aqui tá como cacau. É isso mesmo? É cacau? Que eu posso te chamar? Então, assim, o zero lactose, se você for pegar a embalagem mesmo, gente, zero lactose não é zero lactose. Os alimentos que não têm lactose são os alimentos vegetais. São os alimentos vegetais. Tá? E assim, zero lactose, ele só tem enzima lactase que ajuda na digestão, entendeu? Mas continua tendo a lactose, então você continua se inflamando. E nesse caso, o seu metabolismo vai estar travado por conta disso. Você vai estar inflamando mais o seu corpo, principalmente o seu intestino. E a longo prazo, você pode vir desenvolver uma síndrome do intestino irritável, uma síndrome de Crohn, que está ligado com uma inflamação mais grave do seu intestino. Você pode acumular pólipos no seu intestino, porque você está consumindo um componente do leite e derivados que o seu corpo não faz digestão, entendeu? Então fica circulante no seu sangue, fica circulante no seu organismo e mata as bactérias boas do seu intestino, onde absorve os nutrientes e faz o processo da desinflamação, que faz o processo de limpeza. E por isso, cada vez mais você fica se inflamando e que a longo prazo, que eu falei para você, você pode desenvolver essa inflamação mais grave do seu intestino. A mostarda, come na salada? Sim, pode consumir sim. É ótimo. É ótimo, pode sim. Ai, Marli, obrigada. Obrigada pelo elogio. Obrigada, viu?
Podem colocar aí as dúvidas de vocês. Pode colocar a dúvida de vocês. Quero ver qual a dificuldade de vocês, qual é a dúvida de vocês com relação ao processo de desinflamação, ao processo de emagrecimento. Qual a dificuldade, né? Podem colocar aqui. Deixa eu ver. No jantar, a Simone estava perguntando. No jantar eu posso comer a mesma coisa do almoço? Depende, Simone. Depende. Porque assim, por que depende? Se você tá num nível de inflamação muito alto, tem alimentos que você pode comer na hora do almoço que você deve evitar no período da noite, como por exemplo a carne vermelha. Então assim, eu fiz a carne vermelha de manhã, na hora do almoço e tal. Tá tudo ótimo, você pode comer a carne vermelha na hora do almoço porque a sua digestão é melhor no período do dia, né? Então, você fez lá arroz com feijão, fez a saladinha e fez uma carne moída refogada. Pronto. Então, tá tudo certo. Só que no período da noite, eu não colocaria 2 alimentos. O feijão. Por que o feijão à noite eu não colocaria? Porque ele tem alta quantidade de fermentação que acontece dentro de você, por conta da alta concentração de enxofre. Mesmo a gente colocando na água, deixando mais de 12 horas, agindo ali e tudo mais, tem esse processo dentro da gente. E dependendo do nível de inflamação que você está, a sua digestão está comprometida. Então, assim, você ainda vai se sentir com gases, você pode sentir um estufamento, você pode sentir que o seu estômago tá alto, entendeu? Então, assim, feijão eu colocaria somente na hora do almoço. Na hora do jantar, eu colocaria, sim, o arroz, poderia manter a salada que você fez na hora do almoço, e eu trocaria o tipo de proteína, por conta dessa questão da digestibilidade. Então, em vez de colocar a carne, eu colocaria um ovo, colocaria um frango, entendeu? Aí, tudo bem. A base em si você pode repetir, né? Eu só evitaria esses alimentos que são mais indigestos. E pronto. Entendeu? Agora, se você é uma pessoa que já faz uma alimentação mais limpa, vamos dizer assim, mais digestiva, que é essa, vou colocar arroz, vou colocar frango ou peixe ali na hora do meu almoço e faço a salada, faço os legumes, tá tudo certo, aí você pode repetir. Aí é importante que você faça o seguinte, sempre vá trocando os tipos de alimentos a cada 2, 3 dias. Porque se você ficar a semana toda no mesmo tipo de alimento, ficar repetitivo, primeiro que você corre o risco de enjoar. Segundo que você vai ficar sempre no mesmo tipo de nutriente. Entendeu? Então, assim, para quem quer desinflamar rapidamente, emagrecer rapidamente, lembra desse movimento que a gente precisa estar substituindo as refeições. Tá certo? Deixa eu ver. Quantas vezes eu posso comer coalhada por semana? Todos os dias. Todos os dias você pode consumir coalhada. Sabia? Coalhada, você pode complementar a sua proteína da refeição. O que eu quero dizer com isso? A coalhada vai contabilizar como uma proteína, certo? Então, você pode colocar, por exemplo, todos os dias no seu café da manhã. Só que você coloca uma proteína mastigável, porque para poder te dar saciedade, então você pode colocar ovos, você pode colocar o frango, você pode colocar o atum, a sardinha, qual você escolher. E para poder complementar essa refeição, você pode colocar a coalhada, né, que vai compor ainda mais a questão da proteína. Colocar com uma fruta, colocar com granola, colocar com sementes. Nossa, vai ficar muito interessante. E não esquecer do carboidrato, lógico, né? Do carboidrato para poder te dar energia. Tá? Então, todos os dias você pode consumir a coalhada. Mas só ter atenção nessa questão da movimentação, sabe? De ir mudando sempre. Então, hoje eu consumo coalhada, outro dia eu consumo queijo, outro dia eu consumo iogurte natural. E assim vai. Porque daí você vai mudando a estratégia, você vai consumindo mais nutrientes, você vai desinflamando mais rapidamente para conseguir emagrecer
mais rapidamente. Chá verde ajuda na desinflamação? Sim, Vânia. O chá verde, ele tem uma propriedade chamada catequinas. Não sei se vocês já ouviram falar. A questão das catequinas, elas ajudam você a desinflamar o seu corpo. Só que assim, ela só vai ajudar o seu corpo a desinflamar se você tem uma boa alimentação. Não adianta nada só encaixar o chá verde no seu dia a dia, achar que aquilo vai desinflamar o seu corpo. Não vai. Se você continua consumindo alimentos processados todos os dias, se você continua consumindo açúcar todos os dias, o chá não vai fazer nem cosquinha no seu organismo. E é interessante que o chá verde, além dessa propriedade das catequinas, ela tem uma outra propriedade que é um termogênico mesmo, para poder ativar o seu metabolismo. Então, se você tem uma boa alimentação e você coloca o chá verde em torno mais ou menos de 700 ml por dia, que dá em torno mais ou menos de 3 xícaras de chá, isso até no máximo até 4 horas da tarde, tá? Mais do que isso eu não colocaria. Depois desse horário eu não colocaria, porque ele tem essa propriedade que pode até atrapalhar o seu sono, entendeu? Daí não é viável, tá? Daí deixa de ser saudável. Então, assim, essas 3 xícaras de chá verde, no caso, você consome até as 4 horas da tarde. E entre uma refeição e outra. Então, por exemplo, depois que eu tomei meu café da manhã e entre o almoço, vou tomar uma xícara. Entre o almoço e o lanche da tarde ou o jantar, eu vou tomar as 2 xícaras. Daí, perfeito. Entendeu? Ele ajuda, assim, na desinflamação. A Simone tá perguntando se o Ora Pronobis pode ser refogado. Pode ser refogado também. Pode ser, não tem problema. Tem gente que faz Ora Pronobis até mesmo misturado com a carne moída, com a carne cozida, né? Não tem problema. Você pode consumir sim, tá? Mas assim, a Ora Pronobis mesmo, para você absorver mais do nutriente, é importante que você consuma um pouco dela crua, tá? Ela natural, ok? A Meridiane tá perguntando para mim o que eu devo comer no pré-treino. Então, vou falar uma coisa para vocês, vou falar uma coisa bem polêmica. Que quando eu falo aqui, todo mundo fica assim, nossa, como assim? Gente, para com esse negócio de, antes de treinar eu preciso comer. Depois de treinar eu preciso comer. Porque assim, se você come toda hora, você não tá fazendo déficit calórico, entendeu? Então você não vai emagrecer. Então se a sua ideia é emagrecer, você tem que comer de 3 a 4 refeições ao dia, ponto. Não tem essa história de, para caminhar eu preciso comer. Para fazer musculação eu preciso comer. Emagrecimento, você precisa fazer o déficit calórico. Você precisa parar de comer toda hora. Você precisa queimar gordura. Você tá com barriga aí para queimar? Então você tem que dar um tempo entre uma refeição e outra de pelo menos 4 horas. De pelo menos 4 horas. Tem gente que come pelo menos. Não tô falando que é para fixar cada refeição a cada 4 horas. Tem gente que come 5, 6 horas e tá ótimo. Porque dá tempo de queimar tanto a refeição que você fez, quanto queimar a gordura que está acumulada. Que ele vai ser como se fosse mesmo um combustível para a gordura acumulada queimar. Senão você está comendo toda hora. Você vai lá, treina, você vai lá, come, vai lá treinar. Aí você treina em torno de 1 hora e meia, daí você volta, você toma aquele suplementação lá de whey, não sei o quê. Poxa, você nem fez a síntese da refeição que você comeu antes de treinar. Você já está colocando outra coisa no seu organismo. Seja ela qual for, seja alimento, seja suplementação ali de whey protein, que vai contabilizar como um alimento ali. Você emagrece de que jeito? Comendo toda hora? Fala pra mim, não tem como, gente. Não tem como. Então, parar de querer criar refeições aleatórias, sabe? É café da manhã, almoço, lanche da tarde, é só se necessário, se você sentir fome, se você é uma pessoa que janta muito tarde, aí, nesse caso, entra o lanche da tarde, senão não entra o lanche da tarde e vai direto pro jantar. Senão fica muito próximo. Tem gente que 4 horas da tarde 4, 5 horas da tarde tá fazendo um lanche, depois 7 horas da noite tá comendo de novo. 6 horas tá comendo de novo.
Gente, não deu tempo nem de queimar o que você comeu. Por isso que fica acumulando, independente do que seja. Porque todo alimento tem calorias. Seja ele saudável ou não, tem calorias. Por isso que eu falo sobre a importância de comer com estratégia. Por isso que eu falo sobre isso sempre. Sempre fico batendo na mesma tecla aqui com vocês. E olha, eu vou afirmar aqui pra vocês. Eu vou, assim, chamar de novo aqui vocês para poder vir participar da minha Masterclass gratuita, que vai ser na semana que vem, no dia 20. Não perde essa oportunidade, porque lá eu vou falar sobre alimentação anti-inflamatória, para você secar a barriga. Gente, o evento é gratuito. Eu vou dar um super aulão, com detalhes de muita coisa. Então não perde essa oportunidade. Depois que acabar aqui a live, corre lá no link da bio para poder se inscrever. É gratuito, mas tem vagas limitadas. Tá? Então depois corre lá para poder fazer a inscrição de vocês. Porque é por isso, ó, vocês ficam errando nessas coisas de querer comer toda hora. Toda hora eu preciso comer, gente, não emagrece. Quando se trata de emagrecimento, não é isso não. Corre lá. Isso mesmo, do cinema. Corre lá para não perder essa oportunidade. Neuza, corre lá também. Raimunda, que delícia recebê-la lá. Muito bem. Café da manhã, comer primeiro. A Roseli tá perguntando assim, ó. No café da manhã, comer primeiro a fruta ou a proteína? Ó, cadê o carboidrato daí, hein? O carboidrato tem que estar aí. Porque café da manhã é de rainha. Para todas vocês que estão me assistindo aqui, todas as mulheres que estão me assistindo aqui, nós merecemos um café da manhã de rainha para poder emagrecer. O que é café da manhã de rainha? Que tem a fruta, tem a fibra, que vem através da fruta, vem através do farelo de aveia, ou vem através também da semente junto com a fruta, né? Vem a proteína também e também tem que ter o carboidrato. O carboidrato, além de te dar energia, ajuda o seu intestino a funcionar. Entende? É uma necessidade do nosso corpo, ok? Então, assim, a Roseli perguntou pra mim se tem ordem pra comer, né? Eu falo pra vocês. Não é uma obrigatoriedade, mas se você quer ter mais saciedade e trabalhar a sua mastigação, se você é uma pessoa que engole os alimentos, não mastiga os alimentos, eu falo para vocês, começa a consumir a proteína, porque a proteína exige mais mastigação sua, entendeu? Automaticamente, quando você vai para a proteína, depois você vai para a fibra e depois você vai para o carboidrato, muitas vezes você não aguenta comer todo o carboidrato, porque você já está satisfeito no meio do caminho, entendeu? Não é uma obrigatoriedade, é só essa questão de trabalhar mais a mastigação que te dá maior saciedade, que pode te ajudar nesse processo, entendeu? Então, começa pela proteína, depois você vai pela fibra e depois você vai para o carboidrato. Isso serve para todas as refeições, não só para o café da manhã, tá, Roseli? Serve para o almoço, serve para o jantar. Se você é uma pessoa que sempre fala assim para mim, nossa, Débora, eu tenho uma dificuldade muito grande, porque assim, eu sempre comi muito arroz e feijão, sabe? Na metade do meu prato era arroz e feijão. E se eu não como isso, eu sinto fome. Então, calma aí, então você tá começando errado. Lembra do desenho da regra T? Então, eu tenho que desenhar meu prato tipo um T mesmo, né? E nesse T, metade do meu prato é vegetal, pode ser salada crua, salada cozida. Um quarto do meu prato é o carboidrato, que é o arroz com feijão, o macarrão, ou a batata, ou a mandioca, o que você quiser de carboidrato. E um quarto do prato é a proteína. Então, eu começo com a proteína porque você vai se sentir mais saciada. Você vai para a proteína, depois você vai para metade do seu prato lá comer os vegetais e depois você come o carboidrato para você ver. Entendeu? Isso vai exigir mais mastigação sua e você vai se sentir mais saciada. Ok? Olha quanta gente já se inscreveu, que delícia!
Dia 20 vai ser um dia poderoso. Anota aí na sua agenda para você não esquecer. Dia 20/3, às 20 horas, eu vou dar uma super aula nessa Masterclass, hein? Então, vocês não percam mesmo. Deixa eu ver. Então, Meridiane, aí nesse caso, como você vai às 19, depois só que você volta, que você faz a refeição, você precisa fazer o lanche da tarde, então. Não é como se fosse um pré-treino, entendeu? Ali você deveria encaixar um lanche da tarde. Não colocar próximo às 19 horas que você vai na academia, porque senão você nem queimou esse lanche, você já tá jantando, você já tá fazendo a refeição da noite, entendeu? Aí prejudica o seu processo de emagrecimento. Aí seu metabolismo fica lento. Então, se você quer ir na academia, se você sente fome logo depois que você chega, né? Você chega com fome às 19 horas, no caso, você tem que fazer um lanche da tarde, ali umas 4 horas da tarde no máximo. Entendeu? Que daí, ó, das 4 horas até umas 8h30, 9 horas que você vai comer, aí deu um tempo bom para você queimar esse lanche da tarde, ser o seu pré-treino, você não chegar com fome mais às 19 horas lá na academia, entendeu? E depois comer o que você tem que comer. Então, esse lanche da tarde, às 4 horas mais ou menos, nesse horário que você tá me falando aqui, aí você pode colocar uma fruta com uma proteína, você pode colocar com iogurte, com uma coalhada e uma pasta de amendoim. Seria uma boa combinação, tá vendo? Não ficar pensando em pão, hein? Pelo amor de Deus, colocar pão em tudo, né? Não é pão em tudo. Você pode fazer, por exemplo, ovo, fruta e mais uma gordura boa. Um pedaço de abacate ou oleaginosa. Tá? E daí, isso daí você pode acompanhar com um cafezinho ou com um chá que seja de sua preferência. É um ótimo acompanhamento, entendeu? Então, isso seriam 2 opções muito boas para você compor aí a sua refeição. Do Cineia, mas tá ruim esse café da manhã aí, né? Esse café da manhã aí tá ruim. É isso daí que você come de manhã? Ovo frito, mamão e aveia? Mas cadê o carboidrato ali complexo mesmo? Cadê? Pra poder compor essa refeição de rainha. Tá faltando, se for o café da manhã. Aí a Fabiana fez certinho, ela fez a tapioca com o ovo, mais a banana com aveia. Muito bom. Cuscuz é carboidrato? Sim, é carboidrato. É carboidrato, mas ele tem pouca caloria e ele é baixo índice glicêmico, então você pode consumir, tá? Só contabilizar ele dentro da refeição. Sempre adicionando proteína e também fibra junto, tá? Porque ele é um carboidrato simples, ele não é um carboidrato complexo. O que eu quero dizer com carboidrato simples e carboidrato complexo? Carboidrato simples, como cuscuz, tapioca, ele é só um carboidrato, tá? Ele não fornece nutrientes para você, entende? Ele é só um carboidrato, ele é só uma fonte de energia. Então, você precisa agregar valor nutricional ali. Eu preciso agregar nutrientes ali. Então, se você puder colocar semente, que é muito bem-vindo, que daí vai compor essa refeição muito bem, vai deixar menor índice glicêmico ainda, mais, né, por conta da questão das fibras que vai entrar ali, tá? E outra coisa que eu falei, o carboidrato simples não tem fibra nenhuma, né? Além dos nutrientes, não tem fibra nenhuma. Ele é apenas um carboidrato. Já o carboidrato complexo, não, ele tem vitaminas, ele tem minerais, ele tem muita fibra, entendeu? É diferente. Ele é um carboidrato, sim, é um carboidrato simples, ok? Gi, só fica difícil de você parar de comer doce por 2 motivos. Aliás, por 3 motivos. Primeiro, porque você não toma água adequadamente. Segundo, porque você não consome a composição da refeição certa do carboidrato, proteína e fibra. Porque se você consumisse na quantidade adequada mesmo, você não ia sentir essa vontade absurda de querer comer doce. E terceiro, é porque você abastece essa necessidade. Então, todos os dias você deixa ali na sua casa de prontidão
de fácil acesso os doces em si. Aí fica difícil mesmo, porque daí enquanto você não vê o fim, você quer comer. Entendeu? Por esses 3 motivos: hidratação inadequada, composição da refeição inadequado e o quê? A facilidade de você ter aquele alimento no seu dia a dia. Então, Mara, aqui, ó, essa refeição que você tá falando, ó, batata doce, ovo, carne moída e um pedaço de melão, seria bom para por exemplo, um almoço. Só que assim, aí precisa complementar isso daí com mais carne moída, porque uma colher só de sopa é para sujar o dente, né, amiga? Porque para contabilizar como proteína não dá para contabilizar isso. Uma colher de sopa é muito pouco. É muito pouco. Tem que ser um quarto do prato ali. Entendeu? E assim, o vegetal vai contabilizar como se fosse mesmo uma fibra. O melão é como se fosse uma sobremesa. Agora, se você quer melhorar essa refeição para colocar de café da manhã, eu colocaria a batata doce, o ovo, os ovos no caso, né? Que é mais de um ovo no caso, tem que ser ali, porque senão não comporta a quantidade de proteína que você precisa, tem que ser de 2 a 3 unidades ali, tá? E o pedaço de melão. Aí sim, tá certo pro café da manhã, entendeu? Então aí tem 2 possibilidades. Tem para você colocar no seu café da manhã dessa maneira que eu ensinei, ou no seu almoço dessa outra maneira, entendeu? Uma colher de sopa, gente, é muito pouca quantidade de proteína, meu Deus, não dá nem para sujar o dente. Quem dirá para contabilizar como uma proteína? Não dá para contabilizar. Não dá. A Isabel tá perguntando assim, se ela pode fazer uma farinha com as sementes para ela consumir todos os dias, na salada ou em cima do prato. Pode sim. Pode sim. Pode consumir. Aí você só tem que tomar um certo cuidado, Isabel. Se você for bater essas sementes na sua casa, é importante que você coloque em pote que não entre em contato com a luz. Pote escuro, sabe? Pote escuro, porque ele acaba que a luz, qualquer luz, tá? A luz mesmo que a gente fala, luz do dia, qualquer coisa desse tipo, faz com que você perca propriedades dessa farinha. Tá? Então é importante você colocar em pote escuro. Ninguém fala sobre isso, né? Eu nunca vejo. Eu, pelo menos, nunca vejo. Se eu tô falando que as pessoas têm conhecimento, vocês me falam. Tô falando coisas muito óbvias. Ninguém fala sobre esse cuidado, né? Ah, você vai triturar a semente? Tudo bem, você vai triturar a semente. Daí, como você vai utilizar todos os dias, você tem que tomar cuidado na forma de armazenar isso, para não perder propriedades, né? Então, é importante que você coloque em potes escuros. Por isso que eu não sou a favor de vocês comprarem já a semente triturada nessas lojas de produtos naturais. Porque normalmente elas estão naquele pote de acrílico e estão expostos à luz. E perde muita propriedade, entendeu? Imagina quanto tempo tá ali. Então já perdeu muitos dos nutrientes ali, entendeu? Então, se você vai fazer essa farinha em casa, eu acho maravilhoso. Mas só tenham cuidado na forma de armazenar, tá? A Tânia falou, ó, verdade, quando eu como churrasco não dá vontade nem de jantar. Verdade, ué. Porque daí você se sente saciada, né? Você acaba consumindo até a mais do que realmente você precisa de proteína, né? Naquele dia. Júlia, como que você pode se inscrever na minha masterclass gratuita Destrave o seu metabolismo e seque sua barriga em 21 dias? É através do link da bio. Depois que acabar aqui a live, você corre lá no link da bio, clica lá, que daí vai abrir uma página para você se inscrever, tá bom? Ou até mesmo pelo meus stories, porque pelo meus stories eu também deixo o link lá para vocês, tá bom?
Tânia falou assim, ó. Se eu não faço o lanche da tarde, à noite fico que nem a capivara raivosa. A capivara raivosa acorda. Então, olha, Tânia, cuidado, porque assim, se você tá com essa fome de capivara raivosa no final do dia, pra noite, no caso, tem coisa errada aí antes, viu? Tem coisa errada aí antes. Antes que eu falo, nas refeições anteriores. Entendeu? Se você tem essa necessidade, tem que ver se a hidratação está de forma fracionada, se a composição da refeição do café da manhã e do almoço está sendo uma refeição que realmente é o que o seu corpo precisa. Tá? Então, assim, só analisa isso daí. Porque eu falo pra vocês, gente, nós não somos robôs. Com relação a esse lanche da tarde, ele não é para ser uma obrigatoriedade. Então, assim, tem dias que você sente fome, tem dias que você não sente fome. Agora, se você tá comendo por costume, você vai engordar. Mesmo que seja alimentos saudáveis. Porque alimentos saudáveis têm calorias. Então, vocês precisam começar a observar. E eu falo pra vocês, vocês têm a questão do olho leigo, né? Não tem a estratégia, assim, para poder analisar isso, né? Por isso que é importante ter o acompanhamento nutricional. Para poder ser analisado essas questões. Porque daí você não sabe se você come por costume ou se você come por fome mesmo. Entendeu? E muitos de vocês, eu vejo que vocês comem por costume. Não comem porque tem fome fisiológica. E a gente só vai entender realmente a real necessidade desse lanche da tarde quando a gente analisa a sua rotina de vida, tá? O que você faz, você é uma pessoa que trabalha fora, que você trabalha em casa, como que é o seu dia, se você é uma pessoa que almoça fora, que você almoça em casa, ou que você prepara comida, não que você come na casa dos outros, como é que é, sabe, o seu dia? A gente só vai ter certeza se você tem essa real necessidade do lanche da tarde, se a gente entende a sua rotina, entendeu? Do contrário, não tem como eu falar aqui pra você. Você tem necessidade do lanche da tarde? Será que eu sei se eu tô comendo... Como que eu sei que eu tô comendo de costume ou eu tô comendo porque eu tenho fome? Sabe assim? Então, a gente só vai conseguir analisar mesmo se você faz esse acompanhamento nutricional. Senão, não tem como eu, sabe? Por achismo, não dá. Andréia, deixa eu falar. Nossa, isso daqui foi uma pergunta boa, viu? Pode comer abacate com granola? Não colocaria essa composição. Não misturaria esses dois alimentos. Eu vou te explicar o porquê, Andréia. O abacate, ele já tem gorduras boas, que ele te dá saciedade, tá? Então, por ele ter gordura, você sabe que é um alimento mais calórico, certo? E a granola, a mistura da granola em si, você sabe que é a base de sementes, de oleaginosas e tudo mais, né? Oleaginosa também é rico em gorduras, assim como o abacate. Então, assim, essa refeição que você vai colocar os dois, fica extremamente calórica. Então, eu iria porcionar de forma diferente, fracionar de forma diferente. Eu colocaria o abacate em uma refeição e a granola em outra, entendeu? Daí eu colocaria com uma fruta, no caso. Então, por exemplo, o abacate, eu colocaria ele no meu almoço ou no meu jantar. E a granola eu colocaria no meu café da manhã, junto com alguma fruta. Com o mamão, com a banana, com uma saladinha de frutas. Vou misturar um pouco de pera, um pouco de banana, um pouco de maçã, né? Um pouco de melão e vou colocar com a granola ali. Aí tá certo, tá? Mas misturar esses dois tipos de gordura... pode até, dependendo do nível de inflamação que você está, essa quantidade de gordura você passar mal, sabe? No sentido de digestão mesmo. Pode demorar mais tempo para poder fazer essa digestão, tá? Então, eu não iria misturar esses dois tipos de alimento. A granola com o abacate. Eu colocaria em refeições diferentes. Irani, perfeito. É isso aí. Ó, a Irani falou que voltou a estudar. Que belezinha. Depois eu quero saber mais disso aí, viu? Ela é minha aluna. Belezinha.
Ela estuda lá agora, né? Então ela tá chegando em casa por volta das 22h30. Daí ela tá fazendo o lanche da tarde às 5 horas da tarde. Perfeito, é isso aí. Aí você tem uma real necessidade de fazer o lanche da tarde. Que daí você só vai comer lá depois, bem mais tarde, entendeu? Aí realmente, nesse sentido, dá pra gente até falar que sim. Tânia, ela falou que fez panqueca de banana com ovos e aveia no período da tarde, né? Então, a panqueca de banana, ela vai contabilizar no total como se fosse um carboidrato. Então, assim, eu não colocaria como se você estivesse comendo um pãozinho à tarde. Então, eu não colocaria isso no lanche da tarde, eu colocaria isso no café da manhã. Lanche da tarde, gente, é mais... a composição tem que ser a base da proteína, tá? Porque é um lanche leve, é só um lanche ponte que a gente chama para você chegar na sua refeição principal, que é a da noite, que daí tem que ter carboidrato, proteína e fibra. Mas o lanche da tarde é só fibra com gordura ou é fibra com proteína, entendeu? É uma refeição mais leve, mais digestiva, pensando no processo de emagrecimento, tá? Pensando no processo de emagrecimento. Tudo que eu falo aqui é visando o emagrecimento rápido de vocês. Nossa. Murielle falou assim que toma suco de berinjela com limão. Será que emagrece? Ela tá perguntando aqui. Será que emagrece? E ó, gente, me dá até uma gastura isso daí, tomar suco de berinjela. Porque berinjela, gente, ela vai ser funcional você consumindo ela como um vegetal mesmo, sabe? Então, você colocando ela cozida, ela assada, entendeu? Agora, colocar no suco com limão, nossa, pode dar até intoxicação alimentar. Consumir ela crua assim, batida, entendeu? Ela não é feita para isso, gente, para consumir dessa forma. Berinjela. Berinjela é um vegetal que você tem que consumir cozido. Cozido, assado, né? Tem que entrar em alta temperatura. Entendeu? Quer fazer um suco realmente que te dê saciedade, que tenha propriedades para poder te ajudar no processo da desinflamação, então bate lá limão com couve, com pepino. Pepino que é um vegetal que dá para você comer o quê? Que é para você comer o quê? Cru, sabe? Então bate lá, bate com açafrão, bate com... Aí sim é um sucão. E não vai te emagrecer, vai te ajudar no processo. Mas você tem que melhorar a alimentação, não é uma coisa só que emagrece você. Entendeu? A Janiara me fez uma pergunta boa aqui também. Como é que faz para poder diminuir a resistência insulínica? Então, para você diminuir a resistência insulínica, só tem uma saída. Sabe qual é? Colocar proteína em todas as refeições. Todas as refeições, porque falta proteína. Quem tem resistência insulínica é porque falta proteína em todas as refeições, não tem jeito. Então, você tem que colocar proteína em todas as refeições. Toma café da manhã, tem que colocar proteína. Isso eu não tô falando que você tem que excluir o carboidrato. Entenda, tem que colocar a proteína. Então, eu vou manter os alimentos que eu consumo lá e vou encaixar mais proteína. Tem gente que fala assim pra mim, mas eu como frango na hora do almoço, eu como carne na hora do almoço, eu como lombo suíno, do jeito que você fala, da peixe. Só que na hora que a gente vai ver, gente, é muito pouquinho. Coloca um pedacinho de nada. A maior parte do seu prato tá sempre o carboidrato simples. Tá sempre o arroz com feijão lá em maior quantidade. Entendeu? E daí você vai causar a resistência insulínica. Tá? Então, assim, para diminuir a resistência insulínica, não tem outra saída. Você tem que consumir proteína em todas as refeições. Em todas as refeições. A Marli tá perguntando se tomate cereja entra no lugar de fruta. Sim. Você sabia que tomate é considerado como fruta, na verdade, né? É. Ah, caiu minha tarraxinha. É considerado como fruta, então tomate cereja também. Você pode colocar. Deixa eu ver. Café da manhã, melancia, ricota, pecilho, batata doce.
de o seu ali no seu café da manhã ainda tá faltando proteína. Você colocou queijo ricota, você colocou creme de queijo. O que você colocou? Você colocou o quê? Você colocou queijo ricota? Coloca aqui pra mim, só pra eu ter noção. Porque se você colocou o creme de ricota, tá faltando proteína ainda. Eu falo que proteína tem que ser mastigável, gente, pra poder te dar saciedade, sabe? Farinha de quibe ajuda no processo de emagrecimento? Não ajuda no processo de emagrecimento, porque farinha de quibe, gente, é carboidrato, como qualquer outro. Você tem que saber encaixar ele dentro da sua rotina. Maíz, isso mesmo. No cuscuz você pode acrescentar sementes, como linhaça, semente de abóbora, semente de girassol. Nossa, isso você não tem noção da quantidade de valor nutricional que você está agregando ali. Perfeito, maravilhoso. É isso aí. Já tá pouca proteína, hein? Um ovo só no café da manhã? Aline! Qual que é o melhor tipo de semente? Girassol ou abóbora? As duas são maravilhosas. O importante é você sempre criar esse movimento que eu falo pra vocês, de vocês sempre estarem trocando o tipo de semente. Então, hoje eu uso girassol, amanhã eu uso de abóbora, outro dia eu uso de linhaça. Ou eu posso misturar? Posso misturar também. Tem mais valor nutricional ainda, tá? E elas têm propriedades diferentes, então por isso que as duas são igualmente importantes no processo de desinflamação. A Janiara está perguntando se eu indico alguma suplementação para resistência insulínica. Claro que não, porque o erro é alimentar. Enquanto você não acertar essa quantidade de proteína, não tem suplementação que resolva o seu problema, só para mascarar as coisas, sabe? Eu detesto esse negócio que eu vou tomar suplementação para poder cuidar da minha resistência insulínica. Não! O erro tá na alimentação. Se você não arruma alimentação, minha amiga, você vai viver com esse processo da resistência insulínica. Você vai viver com isso daí. Pro resto da vida. Entendeu? Nossa, Maíse, que delícia! Granola salgada, maravilhosa. Super nutritiva para você colocar com a sua salada, para colocar na sopa. Nossa, delicioso. Deve colocar em cima da comida, né? Isso te dá, além da crocância, né, da granola salgada, de você colocar junto de uma refeição, além de te dar saciedade, nossa, agrega muito valor nutricional. Porque olha quanta coisa você está colocando ali de diferente, de realmente alimentos nutritivos. Excelente. Acho que tá dando fome, bebo. Uma técnica boa essa daqui, né? Eu faço assim, eu vejo que tá dando fome, bebo água pra ver se passa. Daí se não passar é porque é fome mesmo. Só que tem gente que assim não funciona isso porque come muito errado. Aí, de qualquer maneira, a pessoa que come pouco, daí se enche, se entope de água, no caso, ela vai estar com o metabolismo lento, entendeu? Tem que tomar um certo cuidado com isso. Quem faz dieta restritiva, né, que não compõe direito às refeições, gente, ela se sacia ali na hora com a água e daqui a pouco ela tá com fome de novo, entendeu? Isso também não é certo, porque dela não come o que ela precisa, tanto em questão de quantidade de nutrientes, quanto quantidade de energia, de calorias mesmo que o corpo dela precisa para poder funcionar. A Tânia, ela descobriu a gente. Eu fico tão feliz quando vocês dão esses feedbacks pra mim. Ó, ela já percebeu que ela come por... Aqui, gente. Voltou. Ela percebeu aqui na live que ela come por costume o lanche da tarde. Então, isso tá atrapalhando o processo de emagrecimento dela. Tá vendo? Então, Tânia, tem que mudar esse hábito. E tem que melhorar a qualidade das outras refeições pra você não ter essa necessidade do lanche da tarde, então. Entendeu?
Tá certo? Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Aqui estão falando assim, mas a granola contém açúcar, rapadura e outros açúcares ruins. Depende do tipo de granola que você compra, né? Tem muita gente que faz a granola em casa que não coloca nada disso. Tem que prestar atenção mesmo no tipo de granola que você compra. Por isso que eu falo para vocês, vai no mercado, gente, tenha o costume não de olhar a tabela nutricional. Não sei por que vocês olham a tabela nutricional, entendeu? Quem olha a tabela nutricional somos nós nutricionistas para poder calcular as coisas para vocês. Agora, vocês, pessoas leigas que não estudaram nutrição, vocês precisam olhar a parte dos ingredientes. É a parte dos ingredientes, entendeu? É a parte dos ingredientes para poder entender. O que tem ali de açúcar? Tem muito alimento ali, ingrediente que eu não entendo o que é. Então, sai fora daquilo lá, porque ou é aditivo químico, ou é açúcar invertido, ou é açúcar diferente. Sabe assim? Que vai te inflamar. Se tem muito nome diferente, foge daquilo lá, porque aquilo lá vai te inflamar. De vez de te ajudar no processo, vai piorar o seu quadro. Entendeu? Então, tenha o costume de analisar Não é para ficar horas lá, ai meu Deus, eu preciso procurar cada ingrediente lá que eu não sei. Não precisa procurar, não precisa nada, é só bater o olho. Nossa, aqui tem muito nome estranho. Poxa, então isso aqui é um alimento ultraprocessado do jeito que a Débora falou. Tem mais de 3 ou 4 ingredientes estranhos, sai fora daquilo. Pega outra marca. Entendeu? É dessa forma que você avalia se o alimento realmente é bom, se não é, se vai te ajudar no processo, não vai. Horário que pode tomar o chá de hibisco. Não tem um horário específico. Os chás com essas propriedades anti-inflamatórias, que pode ajudar na retenção de líquido, ou até mesmo de acelerar o seu metabolismo, é sempre entre as refeições, tá? É sempre entre as refeições. Hibisco, chás termogênicos e chás diuréticos, você deve tomar até no máximo 4 a 5 horas da tarde, porque depois disso pode influenciar de forma negativa no seu sono. Entendeu? Daí atrapalha o seu processo de emagrecimento. Então, até no máximo, sendo umas 4 horas da tarde, tá ótimo. E isso entre as refeições, tá? Certo, gente? Caramba, hoje eu tô falante aqui, hein? Granola é aveia em grão? Não. Às vezes utiliza a aveia sim, em grão lá na granola, mas é a mistura de várias coisas, né? De oleaginosas, com sementes e tudo mais. Então, a aveia é uma coisa e granola é outra. A granola é mistura de várias coisas, a aveia é só aveia mesmo, tá? Você gostou, Tânia, desse tipo de live? Eu também tô amando, viu? Tô amando esclarecer as dúvidas de vocês, de conversar, de identificar o que vocês estão fazendo de errado. Tô amando de verdade. E eu tenho uma novidade para vocês. Além do nosso evento ser no dia 20, na semana que vem, na quinta-feira, às 20 horas, vocês estão sabendo que vai ter live de aquecimento, né? A partir de segunda-feira estarei com vocês todos os dias. Vocês sabiam disso? Novidade! A partir de segunda-feira estarei aqui com vocês, 7 e 7 da manhã. Delícia, né? Vocês vão estar aqui comigo a partir de segunda-feira? Vão? Vamos aquecer todo mundo com muita informação para poder chegar na Masterclass já fazendo algumas coisas diferentes aí para poder ter resultado? Vamos fazer? Coisas diferentes juntas? Que delícia! Então, mais uma vez, gente, para participar dessa Masterclass gratuita, Destrave o seu metabolismo e segue sua barriga em 21 dias, você precisa se inscrever, porque as vagas elas são limitadas. Quando eu finalizar aqui a live, clica lá no link da bio, tá? Para você fazer a sua inscrição. Vai abrir uma página onde você vai ter que colocar lá as suas informações. Combinado?
Então, na segunda-feira, a partir de segunda-feira, nós vamos fazer lives de aquecimento, às 7 e 7 da manhã aqui, com muita informação. Então, venham participar. Combinado? As lives ficam gravadas, ficam aqui no meu feed. Tá bom? Então, um grande beijo para vocês, fiquem com Deus. Segunda-feira eu espero vocês e vou esperar todas as inscrições lá, hein? Todos vocês inscritas lá, hein? No dia 20/3. Às 20 horas. Um grande beijo, um ótimo dia para vocês. Tchau, tchau.